E que rufe os tambores e bateu. Olha só, RiaCast aí, gente! Mais um episódio, participação especial, Anderson Wendel Silva, mais conhecido como também Palhaço Pingo, e vai falar um pouquinho também dessa história com a gente. É hoje. E é isso, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Estamos aqui com essa participação especial do Anderson, que veio lá do sul, de Porto Alegre, e a gente aproveitou a vinda dele para Cuiabá para a gente entrevistar, saber como é que está sendo para ele esse tempo ali no sul, por toda a tragédia que ocorreu, né? A gente poder bater um papo aí. Primeiramente, Anderson, fala pra mim sobre você, cara. Quem é o Anderson Wendel? Juninho Carvalho, meu amigo Mocorongo. Primeiramente, muito obrigado. Obrigado, RiaCast, por me convidar, por ter esse tempo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Anderson, sou casado com a Fran há 13 anos, vai fazer 13 anos agora esse ano. Temos 4 filhos maravilhosos, Melissa, Davi, Isaac e Luca. Estamos na missão em tempo integral já fazem 15 anos. Esse ano completou 15 anos. E atualmente a gente reside na cidade de Eldorado do Sul, né, Rio Grande do Sul. Um lugar que está em alta agora na mídia, né, por conta de toda a tragédia que enfrentamos e tudo que estamos vivendo. Mas esse é quem é o Anderson, missionário em tempo integral, um marido que ama demais a sua esposa, que ama demais seus filhos. Palhaço, tá meio enferrujadinho o palhaço, mas vai ficar melhor. Quem diz a minha amiga Tainá, o Pingo virou, né, evaporou. Mas ele vai voltar, em breve voltará, se Deus quiser. O Pingo virou uma gota evaporou. Isso, tipo isso. Mas fala pra mim sobre a experiência de ser palhaço, como é que foi pra você, porque a gente é amigo de caminhada, tá, gente? Já a gente falou sobre isso, mas como é que era pra você a visão do palhaço na sua vida, o Pingo, por mais aposentado que ele esteja hoje, né? A gente, quem sabe a gente aposenta não, quem sabe a gente ressuscita ele aí, né? Sempre que eu vou pra lá, às vezes eu levo o nariz pro tchê, né? Ó, tem até um aqui já. Levo um suspensório, eu te embora. O Cazu. O que você tem a dizer, assim, para os nossos ouvintes aí? Eu tenho uma história muito interessante, Juninho, sobre o palhaço, né? Na minha infância, palhaço pra mim era sinônimo de muito medo, né? Infelizmente, eu tive experiências ruins com palhaço e não é tão atípico isso, né? Muitas crianças enfrentam, às vezes, um momento de susto com o palhaço. Na minha época, o palhaço não era tão humanizado, ainda tinha muito aquela visão do palhaço com muito carregado, muita maquiagem. O palhaço do circo, que é muito bom, mas esse palhaço, às vezes, no encontro da rua, ele não facilita muito essa interação com a criança. Então minha família sempre brincava assim, cara, o Anderson não pode ver palhaço que ele corre 2 km longe. Eu tenho situações de me enfiar embaixo da mesa por ver gente fantasiada e tal. Mas quando eu comecei a ser palhaço, eu não vou dar spoiler, daqui a pouco a gente fala como é que começou tudo isso. Mas quando eu comecei a praticar a arte da palhaçaria, né, e foi com o Juninho, foi através do Só Ria, foi algo muito libertador para mim, algo muito bom. Porque eu me encontrei em algo que eu tinha muito medo, mas ao mesmo tempo eu tinha uma possibilidade de ressignificar isso não só para mim, mas também para as crianças que eu encontrava. Então, assim, essa história, minhas tias mesmo, até quando elas estiverem assistindo, elas vão falar. Elas me viam de palhaço e falaram assim, não é possível. Deus existe mesmo e faz milagres, porque era impossível eu me vestir de palhaço, porque eu não conseguia lidar com a figura do palhaço. Mas pra mim, assim, todas as vezes que eu pude estar, né, tanto apresentando quanto na rua, fazendo algo diante das pessoas, foi espetacular. Realmente o Pingo, ele ressignificou muita coisa na minha vida, tem muitas histórias boas dentro de comunidades, dentro de lugares onde eu vivi histórias de verdadeiros milagres, de entrar em lugares onde somente o palhaço me deu acesso. Onde eu, como missionário, não entraria, mas onde eu tive abertura para entrar por meio do palhaço. Uma salva de palmas. Bom, aproveitando a deixa, o Tchê é um grande amigo nosso de caminhada, de jornada, de estrada. Tudo começou lá no Pantanal, onde ele começou essa arte do palhaço também ali. Ele, Juninho, você sabe jogar malabares? Eu falei, não sei não, mano. Ele me ensinou com umas laranjas lá e tal. E eu aprendi a fazer malabares ali com ele naquele tempo. Acho que foi em 2011. 2009, não tem tempo. Kings Kids Pantanal foi julho de 2009. Kings Kids, exatamente, pela Jogo com Pantanal. Foi a gente começou essa caminhada nossa de amizade. Como ele disse, o Tchê fez muitos trabalhos com a gente também nos hospitais aqui em Cuiabá. E se tornou um missionário da Jocum, fez algumas capacitações fora. E hoje é líder da Jocum Gaúcha! Se tornou um líder da Jocum Gaúcha, né? Fala pra gente sobre essa liderança ali, como é que foi pra você estar ali hoje?
Então, né, como eu falei para você, né, Juninho, que você já me conhece de muita jornada, o pessoal que está me conhecendo, fazem 15 anos que a gente está integral na missão. Mas em 2016 eu fui para uma escola chamada EPOL, lá na Jocum CCL. A EPOL ela visa capacitar obreiros e líderes e ela te ajuda muito no processo de pioneirismo, de iniciação de novos ministérios. Quando eu fui para lá, a minha expectativa era ir para outra nação. Na verdade, esse era o projeto inicial meu e da Fran. Mas quando eu comecei a construir meu projeto da escola, um projeto de 5 anos, Deus começou a ministrar muito a minha vida através de uma aula de um pastor chamado Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E Deus começou a falar para mim sobre o tempo de retornar ao Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu sou gaúcho, né, nascido e criado em Cana. Mas que barbaridade, Bagolazada! Depois você falou, então. Os guri, né, pai? Então, assim... Tri legal, não, bem capaz. Depois a gente fala os jargão melhor aí. Mas só para não cortar, quando Deus me falou de retornar para o Rio Grande do Sul, para todo missionário, quando você retorna para sua terra, talvez não para todo, mas para alguns, se torna uma ideia de retrocesso. Parece que você está retrocedendo, retornando para sua casa, retornando para o lugar de origem. E Deus começou a ministrar muito no meu coração que não. Que na verdade, a partir do movimento que ele queria realizar no Rio Grande do Sul, daquilo que ele já havia feito e está fazendo, porque tem missões lá há muito tempo, né? Jocum já está lá há mais de 40 anos, então assim, Deus queria me usar para dar continuidade nesse processo de despertamento de jovens gaúchos para missões e para os povos não alcançados. Então eu entendi que aquele era o meu desafio, mas não foi fácil aceitar. No início eu não queria, não aceitava aquela ideia, não porque eu não ame o meu povo, não porque eu não ame a minha terra, mas como campo missionário, não me parecia uma boa ideia retornar para o Rio Grande do Sul. Mas quando a gente aceitou aquele desafio, a gente já está lá há 7 anos, e eu estava falando com alguns amigos nos últimos dias... Entendeu de Deus também. Que não somente, esses últimos 7 anos foram muito desafiadores. Nós tivemos dias muito bons, como também dias muito difíceis. Pioneirar uma base num estado que tem os seus desafios pessoais, como toda outra localidade, sua cultura local, sim, não é fácil. Sim. Mas agora, nesses últimos acontecimentos da enchente, nós percebemos o quanto que Deus nos preparou para esse tempo. O quanto que tudo que nós vivemos até hoje em missões, não só lá dentro do Rio Grande do Sul, conversando com um amigo nosso, Marcelo, né, o esposo da Fernanda, ele me falou algo, você percebeu que até a sua ida para o Pantanal te preparou para situações que você viveu agora lá nessa enchente, como por exemplo andar de barco, saber se portar numa voadeira, saber como lidar no meio daquele caos ali que estava acontecendo. Eu falei, cara, eu não tinha pensado por esse lado. Mas eu percebi que Deus estava nos preparando para esse tempo, exatamente para esse tempo. Então, hoje eu me sinto muito realizado de fazer o que eu faço. Não por ocupar um cargo de liderança, sim, porque o cargo em si ele não representa nada. Mas de poder ajudar e fazer parte daquilo que Deus está fazendo no estado do Rio Grande do Sul e ajudar na condução de jovens que estão indo para os povos. Jovens com uma missão. Jovens com uma missão. Jocum Gaúcha. Segue lá, hein? Bom, vamos lá. Aproveitando, né, a questão da base ali da Jocum Gaúcha que você acabou de comentar com a gente, fala pra mim, vamos entrar no assunto agora, né, da enchente ali, com toda a tragédia que ocorreu no Sul. O que você tem a dizer pra nós da realidade, do caos, de tudo que aconteceu ali, como é que tá agora o pós-enchente praticamente também, né? E como ajudar, né? Sim. Então, Juninho, assim, a gente costuma dizer que tudo que a gente está vivendo ali, ele é dividido em várias etapas. Dia 1º de maio, essa enchente começou a afetar o Dourado do Sul de forma leve e assim progressivamente. Mas já haviam outras cidades que já estavam sendo afetadas. Então essa água que chegou, por exemplo, em Eldorado do Sul, que é a cidade que eu resido, ela veio de cima, ela desceu da serra, ela desceu pelo rio e ela acabou inundando e transbordando a nossa cidade. Mas boa parte do Rio Grande do Sul foi afetado por isso, né? E a gente fala que ainda nem é um pós-enchente porque ainda tem lugares com um pouco de água. Agora, quando a gente está gravando, ainda tem alguns lugares com um pouco de água. Bem menos, é claro, do que a quantidade que chegou. Mas o que eu posso escrever para vocês em breves palavras. Cara, o cenário inicial era de muito medo, muito pânico para todos, né? A gente percebeu, estou em alguns grupos da cidade, grupos de Eldorado 24 horas, e assim, muito pânico. As pessoas clamando por socorro, pedindo resgate, porque a água começou a subir, então as pessoas começaram a subir. Quem tinha segundo andar subiu, quem não tinha foi subindo para telhado, foi indo para as partes mais altas, mas a água foi tomando toda a cidade. Não se imaginava que a água chegaria na proporção que ela chegou. Pela primeira vez. Pela primeira vez, exatamente. A pior enchente do Rio Grande do Sul tinha sido em 1941. Né, e essa ela subiu mais do que a de 1941. Então, assim, Eldorado do Sul já tem um histórico de enchentes, mas bem menores, não nessa proporção que ela teve. E outras cidades que não tinham essa proporção tiveram dessa vez. Então, assim, isso tudo causou aquele caos, aquele tormento, as pessoas tendo que sair das suas casas, indo para abrigos. Nós, por exemplo, missionários da Jocum,
todos tivemos que sair de dentro da nossa propriedade, nos dirigimos para uma igreja chamada Igreja Batista Central de Porto Alegre, que é a minha igreja local e que acolheu toda a Jocum e que tem acolhido. Na verdade, hoje ainda lá é o nosso QG de guerra, né? Lá é que a gente recebe os voluntários, recebe os nossos missionários, as doações, né? Muita coisa agora já está chegando em Eldorado do Sul, mas nós iniciamos chegando com as doações em Porto Alegre mesmo, nessa Igreja Batista Central. Então, assim, depois disso, passado isso, os primeiros dias, nós conseguimos um barco, né? Dois irmãos de São Paulo que não professam a mesma fé diretamente que a nossa, mas entendendo o projeto que a gente estava realizando, trouxeram um barco, vieram, nos encontraram e começaram a nos ajudar a subir o rio. Então, o que a gente fazia nos primeiros dias? Eu, Elias e esses dois irmãos, nós subíamos os rios com cesta básica, água, ração para os animais e passávamos entregando para as famílias que tinham ficado lá, porque muita gente se recusou a sair das casas, por uma questão óbvia de proteção à propriedade, estava tendo muito saque, né? Muita gente entrando nas casas, então imagina, você perdeu tudo, o que você tem está no segundo andar, geladeira, um fogão, aquilo que você tem para recomeçar a sua vida está ali, e aí você é saqueado, então eles não queriam correr este risco, eles não queriam de alguma forma perceber que poderiam perder, então eles ficaram lá. Então eu, Elias, esses dois irmãos, subíamos o rio, né, e até no primeiro dia a gente teve uma situação muito inusitada, porque tinham esticado uma rede de pesca dentro de um bairro lá que a gente entrou, e tinha muita correnteza dentro da cidade, assim, imagina a correnteza do rio dentro da cidade. E aí eu não entendo tanto de navegação, mas esse cara que estava navegando, ele falou, cara, ele era muito experiente, e ele falou, nós temos que subir contra a correnteza, e quando a gente subiu, a rede de pesca engatou no nosso motor. Então, rapidamente o irmão dele saltou, se agarrou numa pilastra que tinha e não deixou o nosso barco virar, porque se ele virasse, ele ia nos tombar lá dentro. Né? Foi aquela situação ali meio complicada, aí paramos o barco, conseguimos consertar. E quando a gente voltou para a igreja, esses dois irmãos que são mais experientes falaram assim, cara, a gente achou que a gente ia ter uma situação bem pior do que a gente teve. Né? A gente, claro, não está falando talvez de uma questão de morte, a gente não sabe, porque também mesmo com colete salva-vidas você cai e se enrosca numa rede de pesca, você não tem como sair. Então, assim, é muito difícil. Então nós enfrentamos essas coisas, passamos por isso nos primeiros dias, enfrentamos neblina para subir o rio, coisas assim que a gente nunca imaginava viver. Mas foi muito impactante a gente chegar até as pessoas com um pouco de comida, com um pouco de água, com uma ração para os animais que estavam lá, com agasalho de frio. Né? Depois, quando foi abaixando a água, a gente começou a subir de carro pela BR. E aí era um ponto muito crítico, porque muitas famílias que não foram para abrigos ficaram na BR em lonas, nos seus carros, e ali era muito frio, extremamente frio. Então ali nós nos deparamos com as mais diversas realidades sociais. Você pode dizer assim, você era uma classe econômica baixa? Não. Tinham pessoas com carros até de classe econômica um pouco melhor, mas estavam ali para cuidar das suas casas, mas com seus filhos, as suas esposas, embaixo de lona, e foi uma semana que nós pegamos muito frio. Então assim, a gente distribuiu roupa de frio, chegou até eles, entregou alimento, abraçou eles, orou por eles. Foi essa segunda etapa breve. A terceira etapa, quando a água começou a baixar, foi entrar para Eldorado do Sul e começar a ajudar as pessoas a retirar as coisas das suas casas, sujeira, começar a fazer a limpeza das casas. Só que nesse interim, um irmão de Curitiba tinha descido com um ônibus de uma igreja específica de Curitiba para ajudar com a alimentação. E o projeto dele era fazer algo meio itinerante nas cidades, né? Servir alimentação num lugar, depois no outro, depois no outro. Só que ele falou assim, Anderson, milagrosamente o meu ônibus quebrou na frente do ponto de apoio que nós tínhamos lá. E quando esse ônibus quebrou lá na frente, ele entendeu que ele tinha que ficar lá. E hoje ele já está, acho que pelo menos uns 20 a 25 dias, inclusive agora essa estrutura migrou para dentro da nossa base, onde a gente servia aí uma média de até 1.500 marmitas por dia. Né? Agora hoje eu falei com o Elias, reduziu esse número, claro, as pessoas estão retornando, estão botando seus fogões, estão colocando a sua casa em ordem, então hoje é uma média de 500 marmitas por dia, o que ainda é muita alimentação. Para uma realidade que a gente está vivendo para poder apoiar aquela população. Então, além da gente ajudar com a limpeza, ajudar com a reestruturação, tirar as coisas de casa, ajudar aquelas famílias, a gente começou a atender essa demanda em parceria com esse irmão, o irmão Jorge, né, e mais alguns pastores, para poder suprir essas pessoas com alimentação. Então, assim, essa parte das marmitas não foi algo idealizado pela Jocum, mas foi onde a gente conseguiu também ser parceiro dele e colocar os colaboradores que a gente tinha à disposição para auxiliar nisso tudo. Inclusive o Gladson, um amigo nosso missionário da Jocum na Espanha, ele veio para nos servir, para ajudar nesse tempo, só que o Gladson tem muita experiência com cozinha. E no primeiro dia que ele chegou lá, estava sem cozinheiro. E aí eu falei, Gladson, essa aí, botei ele na barca, daí ele falou assim, cara, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, mano, não sei. De repente eu vi o Gladson falando assim, da Espanha. Eu tô cozinhando 150 quilos de arroz por dia, cara. Inclusive agradecer o Gladson, né, por todo o esforço dele, cara. O empenho, deixou a família dele para trás, aí, não para trás, né, mas deixou eles na sua residência para poder vir, servir a gente. E chegou com a função já declarada específica pelos céus. Exatamente, ele chegou e conseguiu suprir uma função que estava
de certa forma, defasada, porque o outro cozinheiro tinha que ter retornou para Curitiba. Não, e olha que legal, né? Um ônibus quebrou lá na frente, que já tava com a ideia da alimentação, faltava o Masterchef, chegou o Gladson. Isso. Depois chegou o Anselmo também, lá do CCL de Curitiba. Aí. O Anselmo somou mais um tanto. Legal, Anselmo. E, cara, assim, tem sido... Abraço, Anselmo. Tem sido muito legal tudo que Deus tem feito. Cara, a gente tem recebido missionários de várias bases missionárias da Jocum, de várias igrejas, irmãos, irmãs, pessoas de todos os lugares do Brasil e até do mundo. Né, a nossa liderança nacional da Jocum Brasil, né, representada pelo tio Wellington, os líderes de base, Edivaldo, Ed, Miguel, João, vários outros líderes já passaram por lá, outros estão se programando para estar lá, os que não estiveram com a gente na nossa região, estiveram em outras regiões apoiando. Então, assim, a gente percebeu realmente os olhos da igreja e da missão se voltando para aquele lugar. Entende? É um momento de muita tragédia, de muita dor, mas ao mesmo tempo é um momento onde os corações estão abertos para o evangelho. De avivamento. De avivamento. As pessoas antes elas me pediam um prato de comida, mas ela falou: missionário, você tem uma Bíblia? Eu preciso de uma Bíblia para levar minha casa. Eu preciso de uma Bíblia. Outra pessoa começou: cara, eu quero culto. A gente quer cultuar o Senhor. Oração. A gente quer oração. Então você percebe que a perca não foi só física. Foi emocional, espiritual, foi de todos os âmbitos. E eu costumo dizer o seguinte: Deus não proporcionou, não causou esse caos. Mas Deus, ele é maravilhoso e ele é mestre em colocar ordem no caos. E o que a gente percebe é que Deus está organizando não só o estado do Rio Grande do Sul, mas a vida das pessoas no Rio Grande do Sul. Mais uma vez o Senhor está nos dando a oportunidade de viver o arrependimento, de viver a declaração de dependência do Senhor. Eu costumo dizer que a pandemia ela nos levou a um nível de dependência do Senhor muito grande. E eu sinto muito por todos aqueles que perderam entes queridos, amigos. Eu perdi amigos, né, na pandemia, mas eu digo assim, no meio de tudo isso, Deus nos mostrou que só Ele é suficiente. E mais uma vez, por meio da enchente, o que a gente percebe? O nosso dinheiro não nos salva, né, os nossos bens não nos salvam, as coisas materiais não te salvam, as suas memórias não te salvam, a sua força de pensamento não te salva. Sim. O único capaz de nos salvar da situação é o Senhor Jesus. E você falando, eu lembrei aqui de uma postagem que você fez, né? Porque a casa do tio, ela foi totalmente inundada, né? E ele fez um vídeo depois que a água baixou lá dentro da casa, né? Tudo caído, quebrado, perdido. E aí no vídeo ele escreveu que perdemos a casa, perdemos nossos bens materiais, perdemos, né, muitas coisas, mas em meio a tudo isso, a gente não perdeu a fé, né? Exatamente. Você colocou, tipo assim, exatamente isso. É sobre isso, né? Uma fé inabalável, né? É sobre isso, é sobre uma fé que nem nós sabíamos que tínhamos. Uma vez eu acho que conversando com a minha mãe, eu perguntei assim, inclusive um abraço pra minha mãe, Dona Ana, um abraço pro meu pai, seu Júlio, né? Mas uma vez conversando com a minha mãe, acho que falando sobre esses assuntos de caos, de dano, a gente sempre tem, todo cristão que trabalha com missões, qual que seria o mártir mais alto do missionário? Qual que seria o ponto auge de um mártir missionário? Morrer por Cristo. Né? Você pode falar, isso aqui, mas aí para um país perseguido e chegar naquela hora se deparar com alguém falando assim, não, e aí, você nega a Cristo, sim ou não? E eu falava, mãe, às vezes eu tenho medo disso. Né? E ela, em algumas palavras, ela falou assim, cara, se você passar por isso, você vai estar preparado para isso. O Senhor não nos entrega provações, a momentos difíceis maior do que a gente pode suportar. E, cara, jamais imaginaria que a gente suportaria o que a gente suportou no Senhor. Eu nunca me imaginei numa situação que eu estou vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto tão fortalecido pelo Senhor, cara. Em fé, em esperança, em graça. Eu sinto realmente a força vindo dele. Sim. É claro, né? A gente percebe que muitas pessoas, os amigos se aproximaram. Triste, né? Foi um tempo muito difícil. Está sendo até agora. Né? Está sendo agora. Inclusive, estou retornando para lá. A gente vai se deparar de novo com essa realidade. Mas é a força que vem do Senhor. Sim. Eu até costumo dizer, sabe, a sensação que eu tenho, não que eu me compare com Moisés, mas é como quando Moisés estava sendo amparado por Arão e Hur, né, para que os braços de Moisés estivessem erguidos, para que o povo pudesse prevalecer. E eu não estou me colocando no lugar de Moisés, sim, mas estou dizendo, tudo aquilo que eu consigo fazer hoje é porque eu tenho gente suportando meus braços. Sim. Eu tenho amigos como vocês, eu tenho igreja, eu tenho irmãos espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Todo dia chega a mensagem, a gente está orando por você, a gente está apoiando, a gente vai enviar a equipe, a gente vai enviar donativo. Sim. A igreja do Senhor, ela foi fantástica, ela tem sido. Né? E eu quero dizer algo muito pertinente aqui. Eu não estou aqui criticando o governo A ou B e as instituições A ou B, mas o que se mostrou muito forte nesse momento de crise é a igreja, mais uma vez. Viu? A igreja do Senhor não é a placa A, a placa B, é o reino de Deus. Irmãos, assim, a gente está comprometido com essa causa, a gente entende que o Rio Grande do Sul tem que ser abraçado e literalmente levando o Rio Grande do Sul nos braços do Senhor, sabe?
levando até o Senhor, apresentando até o Senhor. Então a gente tem gente orando por nós, gente jejuando, gente ofertando, gente fazendo de tudo, gente, que você puder imaginar. Sim. Pastores de várias denominações, desde a igreja menor, com menor número de membros, até a igreja que tem maior número de membros, sem colocar qualquer tipo de título na frente, dizer assim, eu vim para limpar a casa, eu vim para ajudar a tirar lodo, eu vim para botar o pé na lama, eu vim para ajudar, cara. O que você quer que eu faça? Eles chegam pra gente e falam assim, o que você precisa? Tem pessoas até não cristãs, né? Não cristãos, muitas pessoas que não professam a mesma fé. Mas eu recebi ali... voluntários dizendo assim, cara, eu tô aqui para servir, eu tô aqui para ajudar. E é tão interessante como que Deus está se manifestando até mesmo para essas pessoas. Legal. Nós já temos relatos de pessoas que estão entregando a vida para Cristo por ver o trabalho da igreja nesse lugar. Amém. Pessoas que às vezes dizem, a igreja é isso, aquilo, aquilo outro. E agora falam, cara, eu tô vendo uma igreja viva, uma igreja ativa. A igreja, como qualquer outra instituição, irmãos, amigos, né, tem os seus erros, suas falhas. Sim. Mas, cara, Jesus não falha. Sim. Jesus, que é o noivo, aquele que está à frente de tudo isso, ele não é falho. E ele não falhou com a sua igreja. Ele não falhou com aquele povo. Sim. Eu falo com todas as vezes para vocês, Jesus não falhou com o Rio Grande do Sul. Deus não perdeu o controle da história e ele não falhou. Não há margem no meu coração em um minuto, cara, para questionar o Senhor, dizer por que eu estou passando por isso. Um dia eu me perguntei, falei assim, por que não eu? A gente sempre faz a pergunta, por que eu? Mas você já se perguntou por que não você? Por que você não pode passar por isso? Né? Por que o outro pode e eu não? É difícil o cara estar no meio, não é? Não estou dizendo que eu estou, nossa, o Superman, né? Não, tem horas que baqueia, cara. Ver toda aquela situação, ver a tristeza das pessoas, ver a dor do outro, ver a dor do próximo, lidar com pessoas, com mãe, com criança, com fome, com frio. Dói, cara. Não é, ninguém é de ferro. Mas eu olho para isso tudo e falo assim, cara, Deus está no controle da história. Sim. E como você falou também, eu lembro, você falando da dor, você passou por uma pequena dor também, né, nesse tempo que você falou pra mim da questão do cachorro, da sim. Eu tive uma... pra que Porque, é que assim, gente, em todo o tempo acho que todo mundo ficou sabendo ali da Tragédia do Sul, não tem como não se compadecer, não tem como não fazer algo, então em todo o tempo, mesmo estando longe, a gente orando e conversando, trocando ideia, eu tinha sempre querendo saber notícia de lá, né? Aí ele me falou, Juninho, ó, igual ele acabou de explicar, uma fé inabalável que ele encontrou em Deus pra ser forte, né? E ser canal de bênção ali naquele lugar. E eu percebi isso, Tia, tipo, essa liderança sua de poder, né? E Deus tá te usando ali nisso tudo, né? Aí eu falei, mas e aí, você tá bem? Ele, não, tô bem. Só teve um dia, teve um dia aqui que eu dei um bug aqui, mas enfim, fala isso aqui. Posso contar. Pra gente. Quem me conhece, aqueles que são mais amigos, gente, não tem nada contra os pets, mas eu não sou o cara mais pet da vida, né? Eu sempre tive cachorro, gosto, sempre, e uma coisa que eu sempre falava, não, nunca vou ter cachorro dentro de casa, né? Cachorro pra mim é no pátio, isso, aquilo outro. E a gente tinha uma cachorrinha, a Pérola, e eu era bem, assim, tava apegado com ela, mas ela era da minha filha, a Melissa. E toda vez que mexe com os filhos da gente, cara, é uma coisa... incrível. Você tá bem, de repente acontece uma coisa com o seu filho, você fala, meu Deus do céu. Sim. E aí eu tava lá num dia, né, e a Pérola, parecia que ela tava sentindo o que tava acontecendo, cara. O cachorro é muito inteligente. Ela vinha, deitava na minha perna, às vezes eu tava lá cansado, cara, ela vinha, queria carinho, botava um focinho, e aí eu fui me apegando mais eu me apeguei mais com o bicho no dia porque eu resgatei ela da minha casa, levei pra igreja que a gente tava. Não, e você resgatou porque, como você disse pra mim, né, tipo, é uma lembrança ali da Mel. Isso, aí eu falei assim, cara, eu sabia a importância daquele animal, e claro, a gente era o nosso animal de casa. E aí eu falei assim, aí o que acontece? A gente mudou pra Igreja Batista com todo mundo, a água começou a subir, então eu levei as mulheres e crianças pra casa do meu pastor, que era numa outra região de Porto Alegre que tava seca. E eu fiquei com a cachorra lá cuidando, né? Então assim, tava tudo certo, tudo normal. A nossa cachorra nunca foi de sair do pátio. E aí um dia a gente tá lá descarregando algumas coisas e tal, arrumando, a gente tinha chegado à noite, tava descarregando o barco. E aí um irmão foi lá buscar água normal, abriu o portão e ela num relance, cara, ela saltou pra rua. E quando ela saltou pra rua, o ônibus pegou ela. Aí o ônibus pegou, cara, foi aquela cena muito feia de um cachorro sendo atropelado, a gente recolheu ela, já tava quase morta, quando a gente botou na calçada, ela deu aquelas 3 respiradas e morreu. Até ali, sabe quando eu tava assim, cara, tá bom, morreu. Doeu, mas eu não tinha entendido o baque do negócio. E aí quando eu tô entrando, né, e eu falo assim, cara, e aqueles que não são cristãos me perdoem a expressão, mas eu falei, só pode ser o diabo que botou isso na minha cabeça. Pode ser o cão que jogou uma seta, não é possível, né? O Satanás está tentando contra a vida do crente. E aí, cara, eu vejo aquela frase assim, você deixou a última lembrança da sua filha morrer.
última lembrança boa que ela tinha daquele lugar. Cara, quando veio aquela frase, cara, eu comecei a chorar compulsivamente. Compulsivamente, sabe? Tudo que eu não tinha chorado naquela hora, eu falei assim, meu Deus, cara, o cachorro da minha filha. E aí os meninos que estavam ali perto de mim perceberam, falaram, não, sobe lá e tal. Cara, sabe o que é você perder o chão? Você fala assim, cara, eu olhava pro animal e falava assim, meu Deus, eu nunca fui frouxo assim pra chorar por causa de bicho. E agora eu tô aqui chorando. Não, e aí mais engraçado é as pessoas achando que eu tava chorando pelo cachorro. Eu tava triste pelo cachorro, mas eu tava chorando por causa da minha filha. Sim. Porque eu falei, como é que eu vou contar? Sabe, é aquela sensação da notícia pior. Gente, eu respeito muito a dor de cada um, tá? E eu sei que você pode dizer, você é só um animal. Mas, cara, pra minha filha era a cachorrinha dela. Sim. Sabe? E aí, tanto é que no outro dia, no dia seguinte, antes da gente contar pra ela, um amigo meu foi lá levar umas coisas na casa. E ele falou assim, tia, fiquei tão mal, cara. Eu falei, por quê, o Edson, o nome dele? Porque ela falou assim, tio, como é que tá minha cachorra? E ele, sabe assim, deu uma disfarçada, saiu por um canto pro outro, falou, cara, não sabia o que falar, cara. Eu falei, não, deixa que de noite a gente vai contar. E aí, claro, contou, ficou triste e tudo mais, né? E eu falo, coração de pai é mole. Você que tá assistindo aí, é filho, honre o seu pai e sua mãe, mas sabe que coração de pai é mole. Principalmente com filha menina, viu? Porque o golpe tá aí, cai quem quer. E a Mel sempre quis um cachorrinho pequeno pra botar dentro de casa. Eu falei assim, filha, quando tudo isso passar, o papai vai botar um cachorrinho pequeno, você vai ter seu cachorrinho pequeno, você vai criar onde você quiser, só não vai dormir na minha cama. O resto ele dorme onde você quiser. Mas, cara, são coisas que a gente não compreende. Sim. E eu digo assim, Anderson, né, mas você sempre foi o cara que falou que nunca... Eu falei, sim, eu sempre falei que não, mas o filho, ele mexe muito com o nosso coração. Né? E assim, o fato de ver os meus filhos bem, Davi, Isaac, Mel, Lucas, né, a Fran, ela sentiu bastante o baque da casa, né, mano? Porque pra mulher é muito difícil, cara, você chegar e deparar com uma casa que não tem mais nada, né, e começar do zero. E eu sempre falava assim, o que mais me doía, cara, não era lidar com toda aquela dor, era ver a minha esposa mal. Né? Porque a Fran, ela, para aqueles que não conhecem, cara, ela é a mulher mais guerreira que eu já conhecia, a missionária mais aguerrida, trabalhadora, a mulher que, cara, eu nunca tive, assim, que dizer pra ela o que ela deveria fazer em missões, porque ela sempre estava ali comigo. Ela literalmente é minha auxiliadora, mas ao mesmo tempo, né, ela lidera o que tem que liderar. Se eu tô viajando, ela tá com a base, ela tá apoiando os ministérios, ela tá cuidando dos meninos, das crianças, dos filhos, tá fazendo, sabe, cuidando da casa. E aí eu vi ela baqueada, assim, eu vi ela muito mal. Cara, aquilo ali me destruía muito, assim, sabe? Eu chegava em casa à noite do trabalho e a pior parte não era ter lidado com toda a dor, era ver a minha esposa mal. Né? E foi aí que a gente entendeu dela vir pra cá pra Cuiabá um tempo e tudo mais. Dar uma descansada. Isso, dar uma descansada. E aí eu até brinquei com ela, né? E sai um pouco daquele ambiente. Isso, na segunda-feira foi o aniversário da minha sogra. E a gente foi jantar ali, até a Tainá tava com a gente lá. E aí uma hora eu olhei e a Fran tava gargalhando, rindo assim com a gente, sabe? E eu chamei ela no canto e falei assim, cara, fazia muito tempo que eu não tivia sorrido desse jeito. Né? Isso eu acho que é a essência da vida com Deus, cara, e de um casamento, de uma família, é você saber que quando o seu cônjuge, sua esposa tá bem, cara, você tá bem. Sim. Sabe, aquilo ali é realmente a essência de tudo. Sim. Eu não sou frouxo, gente, mas sou gaúcho, mas ver a esposa, os filhos da gente bem no Senhor, sabe, felizes de novo, né? Ver a Mel, o Davi, o Isaac, o Luca, eles amam estar em Cuiabá. Né? Faz parte, cara. Isso tudo revigora o meu coração, sabe? Sim. E acabaram de voltar nessa madrugada. Acabaram de voltar, né? A tia também tá indo hoje, de volta pra lá, teve um tempo. Tchau, gente. Mas é sobre isso, né? Sobre poder, né, respirar um pouco, né? Sim. Recarregar as baterias, ver os amigos. Isso fortalece também, né? Com certeza. A nossa vida, os amigos. E que você possa voltar em segurança, né? Cheio da graça de Deus pra lá, continuar. Amém. E a gente vai com a equipe pra lá também. Com certeza. Não tem como não ir pro sul, gente. A gente precisa ir pra lá ajudar. Se você tá assistindo e quer ir pra lá, só vir. Porque isso aí vai até final do ano, precisando de pessoas ali, Na verdade, mais, né, Juninho? A estimativa aí é de meses até anos. Se você parar pra pensar, por exemplo, o aeroporto. O aeroporto tem uma empresa que lida com eles. E a perspectiva, a estimativa deles é para que o aeroporto de Porto Alegre reabra em dezembro. E a gente está falando de uma instituição séria, que tem recursos, que teria como fazer tudo, mas tem coisas que não é só questão de recursos. Tem coisas que precisam ser avaliadas por técnicos. Eu estou citando o aeroporto. Então, o que eu estou falando com isso? Cara, imagina para aqueles que não têm o recurso imediato, para aqueles que vão precisar reconstruir suas vidas aos poucos, reconstruir casas. Então, assim, a gente está falando de algo aí a longo prazo. Né? E que você pode se preparar também para ir a longo prazo. Minhas férias vão ser só em janeiro. Né? E eu quero tirar 5 dias das minhas férias, eu quero doar para estar lá. Venha.
Sim. Minhas férias é em julho, é em março. Cara, venha. E a Jocum Gaúcha, gente, foi a mais atingida, né? Então vai precisar muito de pessoas ali, não só a Jocum, mas As famílias da região, famílias, né? Principalmente acho a área da psicologia, quem for da psicologia, quiser ir para lá ajudar, acho que é uma área muito importante nesse momento, porque muitas pessoas estão abaladas psicologicamente, né? Nós recebemos terapeutas lá É. e nós temos um médico na nossa equipe, o Beto, que está extremamente assim disponível para nos ajudar, servindo de várias Imagina, formas. né? As famílias voltar pro lar tudo sujo. A gente né? já se deparou com muitas situações de Psicologicamente. pessoas em choque, literalmente Sim, em choque. exatamente. De perder tudo, né? E muitas Só- vezes eles mesmos falam, E cara, muitas tem um ve- psicólogo para me conversar, tem um terapeuta, eu preciso conversar. E muitos abrigos, né? Muito. Tá tendo, né? Inclusive o Tchê falou, Juninho, se você vir com a equipe de palhaço pra cá, precisa abrigos, trazer alegria pras crianças, pras famílias, vai ser benção demais. Que é o que a gente tá organizando aí, um mochilão do Sorria pra ir pra lá, né? Se tudo der certo em julho. A gente poder estar ali abençoando aquele povo, levando alegria, né? Leveza, esperança em Cristo Jesus pra todo mundo nos abrigos ali, que vai passar por um longo prazo ali, né? Até Isso. ter as suas casas de volta. Então a gente podendo apoiar nessa questão vai ser bênção. Acredito Exatamente. demais. Exatamente. Esse trabalho é a longo prazo. E Sim. você que tem. Gente, lá tem lugar para todo mundo. Tem lugar para quem sabe limpar chão, para quem não sabe e quer aprender, para quem quer lavar, para quem quer fazer, para quem quer ajudar na parte clínica, na parte voluntário, espiritual. né? Eu só sou bom eu só sou profissional. bom em fazer pregação. Vai para lá, fica pregando pro povo o dia inteiro. Pode ir, o pessoal vai te ouvir, pode ter certeza. Vai te ouvir. Eu sou bom em fazer mágica. Vai para lá fazer mágica para as crianças, para os adultos. Se eu sou bom em reconstruir, eu sou pedreiro, eu quero ir para lá. Tem casa para reconstruir, para reformar, para ajudar. O muro da base, inclusive. O muro da base, inclusive, né? Nós perdemos aí mais de 130 metros de muro, né? Que caíram com a correnteza da água e a gente vai ter que reerguer isso aí nos próximos dias. Mas nós cremos que o Senhor é fiel, mas se você quer se disponibilizar... E, gente, quando eu falo disso, não é só sobre a Jocum, não, tá? O nosso foco desde o início lá, na verdade, até um dia eu levei um puxão de orelha e falei assim, cara, você precisa reorganizar a base para que ser o ponto de apoio. Porque o nosso foco desde o início foi ajudar as famílias. Eu pensava, cara, a gente vai ter gente vindo aqui, a gente vai ter ajuda o tempo todo, mas essa senhora que está sozinha, esse homem que está sozinho, ele não tem ajuda. Sim. Então a gente tentou focar muito nisso, nesse trabalho de auxílio, de ajudar as famílias, né? Sim, e pra gente encerrar, Tchê, fala pra gente, tipo assim, eu quero ajudar, como fazer? O que a galera pode fazer, né? Tá, além dessa questão de voluntariado, né, Contato de com ida, vocês, de tal. tudo mais, você pode nos procurar pelo Jocum Gaúcha, o Instagram da Jocum Gaúcha. Lá você vai encontrar as formas de auxiliar. Se eu quero ajudar, eu quero mandar um Pix para a Jocum Gaúcha, específico para tal coisa. Você vai mandar, você vai escrever para nós, vai direcionar, eu quero que seja comprado tal coisa. A gente vai obedecer. Não, essa é uma oferta para vocês administrarem como vocês acharem melhor. Demandas nós temos de um monte, né? Se eu quero adotar uma família missionária, né? Eu quero adotar a sua família. Você pode pedir meu Pix. Eu quero adotar outra família que não seja missionária. Ótimo. Tem famílias da comunidade que a gente trabalha, a gente tem projeto social. Desculpa. Que acontece lá, então a gente conhece famílias que perderam tudo, que a gente pode ajudar. Tem várias formas de você auxiliar. Se a pessoa quiser ir também... Também, você entra lá, a gente tem um link, né? Você vai entrar na Jocum Gaúcha, vai nos chamar, a gente vai te mandar um link. Quero ser voluntário. Link de voluntário, você preenche, vai cair num grupo de voluntários, você vai passar para nós as datas que você vai vir, o que você está pensando em fazer, como você pode ajudar, e a gente vai ajudar você a organizar a sua agenda para estar lá. Fechou. E é isso, gente. Estamos chegando ao fim do nosso quinto episódio, Carol. Quinto episódio do Sorria Cast. Mas teremos mais. Deixa uma mensagem pra gente. Olha pra essa câmera aqui, bem bonito. Fala pra nós aí qual a mensagem aí do dia aí pra galera aí, baseada em tudo que você viveu e tá vivendo. Uma palavra motivacional aí pra nós. Bom, bem bonito vai ser difícil, né? Mas eu vou falar bem bonito, mas estar bem bonito é outra coisa, é outro mistério. Mas algo que Deus tem falado muito comigo está lá em Jeremias 33. Eu não vou lembrar a íntegra do texto, mas ele vai falar que esse lugar que está sem homens, que está deserto, sem vida, ainda vai ser um lugar de canção do noivo, ainda vai ser um lugar de alegria, vai ser um lugar de festa. Então, o que eu tenho para dizer para você, tanto para aqueles que estão enfrentando isso no Rio Grande do Sul, quanto para aqueles que estão vivendo as mais diversas situações na sua vida. Talvez hoje você está passando por esse momento de sequidão, de deserto. Talvez o seu coração está nesse lugar, sem um lugar para pastoreio, sem um lugar para cuidado, você não vê mais esperança. Mas a palavra de Deus, Jeremias 33, também fala assim, clama a mim e eu vou te responder. Então, clame ao Senhor. A salvação da nossa história, da nossa vida está no Senhor. O único lugar que você vai encontrar preenchimento total,
não são nas pessoas, não são nas amizades, não é no dinheiro, não é nos bens materiais. É somente no Senhor. Coloca a sua esperança nele e com certeza você não vai ser decepcionado. Deus te abençoe e um forte abraço. Anderson é o nome da emoção, senhoras e senhores. Bate aqui, valeu, até a próxima, gente. Tchau, gente, até a próxima. Valeu! Fala galera, eu quero passar aqui para agradecer também aos nossos patrocinadores e apoiadores do Sorria Cash, sendo eles Megasom, Suco Life, Gelateria Mateu, Realizações, a Vanguard, com esse espaço criativo lindo que você deu pra gente, a MRV e a BLM. Tamo junto e Sorria Cash na área, já já, episódio novo aí. Abraço.